Bom, eu sou Cristóvão Luiz Gonçalves da Silva, nasci em São Paulo e me criei em Cuiabá. Os meus irmãos fizeram o inverso, eles nasceram em Cuiabá e foram para São Paulo. Em São Paulo, década de 90, eu muito jovem, criança, e você, num bairro popular chamado Zona Leste, Jardim Três Marias. E um belo dia, qual que era a diversão em São Paulo quando criança, nesses bairros populares, né? Era bolinha de gude, era peão, era olhar balão no período de São João passar. Um belo dia, em férias, né? Férias de julho, eu venho, mamãe trabalhando, meus irmãos trabalhando, e eu venho para casa, meio-dia chego e saio para a rua para empinar pipa. Nem almocei esse dia. Algo muito ruim aconteceu naquele dia, né? E eu estava sozinho em casa esse dia. Na esquina de casa tinha um casaril de gente bacana, né? Gente que tinha dinheiro. E eu correndo na rua e aquele casaril, alguém me chama no portão. Chegando no portão, dois caras sem camisa, pistola, e eles sabiam que eu morava próximo, então eu poderia ser alguém que iria denunciá-lo. Estava acontecendo um sequestro. E as pessoas dentro da casa, todas elas amarradas, e eu ali com uma lata de linha na mão, descalço, só a camiseta e o pipa ali. Ali eu fiquei, né? Eles falaram, fica aí, eu sei que você mora ali, os seus familiares moram ali. Então você tinha gente do bairro e tinha gente fora do bairro. Eu não pude fazer absolutamente nada. Eu fiquei criança, quieto. Eles fizeram o que eles tinham que fazer, foram embora. À noite, choveu de polícia, né? E como eles sabiam onde eu morava, e criança, não tinha como você chegar lá na casa e falar, eu vi, aconteceu de manhã e lá eu estava. Eu sei que eu dormi em São Paulo e amanheci em Cuiabá, né? Então esse foi um momento muito difícil, né? Porque ficou a escola, ficou mãe, ficou os irmãos. Então a minha chegada em Cuiabá, muito criança, né? Eu vou daqui para lá e volto. E eu não volto mais. Fiquei bem uns 20 e poucos anos sem voltar para São Paulo. E aqui em Cuiabá você vai readaptando, né? É tudo muito novo, tudo muito diferente, né? São Paulo, todo final de semana você tinha um samba rock, você tinha a família reunida, você tinha os amigos, né, em casa. E aqui até você readaptar essa realidade demorou muito tempo, né? Eu me sentia muito mal com isso, né? Porque a família ficou, eu fiquei na casa de uns tios, mas não era a mesma coisa. Lazer, aí eu comecei a me reencontrar pela força da natureza. Essa força de sobrevivência, né? Longe da família, o rio. O rio foi um encanto, dava 200 metros de casa, então você lá tomava banho, lá você bebia água, lá você via os mais velhos jogarem bola naquelas praias. E o Patronato Santo Antônio era o nosso clube. A única coisa que você tinha que fazer era rezar e depois as quadras, o campo, estava tudo à disposição, né? Então, Cospozinho, a gente dormia com a janela, a porta, tudo aberto, e a benção do vô e da avó, dos tios. Então você vai readaptando a sua realidade, né? Então aqui também, essa proximidade com a força da natureza, você também tem que reaprender a viver, né? Então eu tive que desacelerar um pouco, porque lá São Paulo era bem corrido, né? Porque você já tinha um ambiente onde você tinha os amigos, onde você tinha Santos para fazer a excursão com a farofinha, para você ir e voltar. E aqui, apesar que você tinha, mas eu vou encontrar isso muito mais lá na frente, né? Então, assim, a infância foi isso, né? Esse transtorno em São Paulo, agora aqui em Cuiabá você vai reavivendo. E a força da natureza te dá essa condição maravilhosa, né? Então, eu me encontro dentro dessa força da natureza
E as ruas, becos e ruelas ali, era nossa como se fosse extensão da nossa cozinha, do nosso quarto, porque você conhecia todas as pessoas no bairro, né? Mesmo que você não frequentava a casa daquelas pessoas que eram mais ricas, que tinham um poder aquisitivo maior, mas eles sabiam quem você era, você sabia quem era eles. E uma coisa muito bacana que o cuiabano tem, desde muito cedo, é quando você chega em qualquer lugar, você é muito bem chegado, as pessoas querem que você almoça, quer que você janta, quer que você tome o café da tarde. Então isso é uma receptividade assim muito bacana que o cuiabano tem, né? Então você às vezes você se torna primo, prima das pessoas por convivência, não é porque você é família deste ou daquele, mas é a vivência de criança. E foi assim que eu cresci ali no Cochipó da Ponte, literalmente ali, o bairro era Cochipó da Ponte, literalmente próximo da ponte, entre o Patronato Santo Antônio e a Fernando Corrêa. Ali foi boa parte da nossa infância. Apesar de você viver num país que é 56% de afrodescendente, depois de África é um dos mais populosos no contingente negro, você ainda vivencia aqui um racismo estrutural e institucional muito grande. E às vezes as pessoas falam, né? É um mimimi essa questão das reparações, das cotas, mas quando você não vivencia, quando você não tem a pertença de uma educação de qualidade da pré-escola à universidade, você fala isso, mas a sua bicicleta é de carbono e a minha pesa 300 quilos. E aí você quer dizer para mim que é tudo igual, não é. Aí você precisa viver. A minha vida são 35 anos dedicada à cultura afro-brasileira. Eu estava do lado do meu irmão quando ele escreve, junto do Grupo de União e Consciência Negra, Aurélio Augusto, estava lá o Cláudio Pires, estava lá o Edivande, né, o seu Geraldo Costa, que foi um dos idealizadores do Consciência Negra, que inspira o meu irmão, o primeiro vereador em Cuiabá, a abraçar essa causa. E lá eu estava, quando criança, quando eles escrevem a carta Liberte Mandela. Então, o movimento manda essa carta para a África do Sul e lá nós estávamos. Então, o movimento negro aqui, a família ia para as reuniões. Por exemplo, você vai encontrar essa pauta lá na universidade. Na nossa época, meados de 80 para 90, essa pauta estava na família. Eu morava no Cochipó. O Cochipó era um núcleo do Grupo de União em Consciência Negra. Então você aprende desde muito cedo, antes de chegar na faculdade, essas questões do preconceito, da discriminação, da homofobia. Então o pai, a mãe, o vô, o tio, todos eles que estão na reunião, no seu dia a dia, eles vão sabendo se defender, como se colocar perante essas situações e circunstâncias. Uma coisa que eu sinto muito, né, desse tempo todo é que nós não passamos o bastão para a nossa juventude. Então hoje a gente tem uma certa deficiência, né, em relação a essa história. Apesar que você tem a Lei 10.639, que obriga o ensino da história africana nos currículos escolares, mas isso vai muito de gestão para gestão, isso vai muito de escola para escola, né? Então você tem que estar cobrando. E em relação a essa questão da discriminação, do preconceito, é muito nítido isso. O meu irmão, em 88, foi o primeiro vereador negro que trata dessas questões étnicos raciais na Câmara Municipal. Então, ele compra um Fusca, depois vai para um Fiatzinho, depois ele compra um Logos que já até saiu de linha, um Logos branco. Ele está passando na Fernando Corrêa, a polícia para, aquele negrão que ele usava, ele era baixinho, usava travesseiro no banco do carro e ficava um pouco mais alto de breque. Lá vai o negrão, mas ninguém sabe que é um vereador, né? E aí a polícia parou, ele abriu o carro, pois não, senhor, esse carro é seu? Ele educadamente pergunta para o cidadão, se não for seu, é meu. Aí já é um desacato à autoridade, né? Aí vem o comandante, meu vereador, como é que está? Aí ele fala, olha, você precisa orientar melhor os seus comandados, né? Eu acabei de sofrer o preconceito aqui, né? E
Esse foi um deles. Então isso também. O outro foi num bar chamado, para a época, acho que é Coisa Nostra. O bar era um bar e ele negro também. A hora que vai entrar o segurança, aqui é só com carteira. Ah, que diacho de carteira é essa? Nunca vi bar com carteira. E aí tudo bem. Ele pega um amigo policial, branco, vai lá, entra lá, para ver se vão pedir a carteira para você. O policial passou que nem viram nada, só abriram a cancela e lá foi. Aí eu vou, não pediram nada para mim. Aí ele ficou caracterizado que Cuiabá também tinha essas situações e circunstâncias já meados de 80 para 90, que é essa questão do preconceito, a discriminação, que muitos ainda hoje têm como a questão do mimimi, não é? Então, em alguns lugares onde você está, por exemplo, Joaquim Barbosa, a certo momento, ele, numa entrevista dele em São Paulo, ele esqueceu uma bolsa. Num desses eventos, ele volta para pegar a bolsa no carro e o segurança, ops, para onde você vai aí? E parou, então, quer dizer, aí ele fala, o que nós vamos fazer com ele, Joaquim? Não faz nada. A cultura não ensinou a ver o negro no comando, no poder. Então ele está parando porque ele acha que eu sou o motorista e o motorista não deve entrar pela frente. Só que eu sou o Joaquim Barbosa. Então são coisas e circunstâncias que acontecem lá no Cabral, no Del Rey, no Cochipozinho, mas que também acontece na Suprema Corte, né? Então, Supremo Tribunal Federal. Então isso são coisas que não basta você ter um canudo, você ainda tem que ter a pigmentação da cor da pele clara para as pessoas saberem que você é uma pessoa poderosa, né? Então você ainda tem resquício de 1824, né? Naquele momento onde eram proibidos de aprender a ler e a escrever. Então, as pessoas falam tanto dessa questão das cotas, né? Desde 1824 você não tinha direito. Você tinha direito a não ter direito. Você não tinha direito de ir para a escola. E aí, em 1980, você tem a cota do boi, que era justamente para os filhos dos fazendeiros já. Mas as pessoas, né, a ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Se elas não têm essas informações hoje, com tanto fake news, tudo virou mimimi. Agora, você andando no seu dia a dia, você vivendo no seu dia a dia, é que você vai saber que é uma situação bem constrangedora, é uma situação bem atual e ela quase que se transforma natural se você não está atento enquanto militante, enquanto homem, enquanto mulher, porque não basta você ter o seu título de doutor, o seu canudo. Você ainda assim tem que ter a pigmentação da cor da pele clara para as pessoas entenderem você enquanto homem negro empoderado ou uma mulher negra empoderada. Bom, através do Cochipó nós tínhamos um trabalho em 96, aí em 2005 nós vamos para o Silva Freire desenvolvendo um trabalho com a maior fonte de expressão que temos, que é o nosso próprio corpo. Né, um trabalho de dança em parceria com o Bando de Teatro Lodum da Bahia, né, e o Érico Braz que vem para cá desenvolver esse trabalho. Em 2010 eu sou convidado a vir para o Museu da Imagem São de Cuiabá e começamos a desenvolver um trabalho com a capoeira, com a dança, e foi muito bacana porque no Cochipó a gente já tinha esse trabalho com todo a Regional Sul, com crianças, adolescentes, né, das comunidades, tanto negros quanto não negros. Mas chegando ali no centro foi interessante que tinha o Beco do Candeeiro e já tinha esses meninos e meninas em situação de rua. Então, quando eu chego, 2011, 2012, nós começamos a desenvolver um trabalho com o mestre Lindomar com a capoeira de Angola, lá dentro do museu. E aí, em 2013, nós criamos um espetáculo, idealizamos junto com o caçula do pandeiro, que era um aluno para a época, o Ziriguidum, a história do samba, da África ao Brasil, do samba ao samba. E 3 a 4 daqueles meninos e meninas em situação de rua que passavam por ali, iam ver. E o primeiro momento, a primeira vez que eles entraram no Cine Teatro de Cuiabá foi através desse espetáculo, a história do samba. Então a gente tirou foto, levou para os pais também, né? Depois os pais foram lá assistir. Então assim, você sair debaixo de uma mangueira com trabalho social, aí você chegar como diretor do Museu da Imagem São de Cuiabá e hoje você ter o MISC como referência, né? Onde você tem hoje trabalho social voltado em parceria com o termo de cooperação técnica, a área de psicologia, com a Secretaria Municipal, com a psicanálise na rua,
com os muçulmanos, né, das mesquitas muçulmanas, com os ciganos, com os quilombolas, aqui em Cuiabá, isso é muito relevante pela diversidade que você compõe e aquilo que você acredita, né? Por exemplo, sou um dos sócios fundadores da lavagem da Escadaria do Rosário. Houve uma guerra santa em Cuiabá por causa disso. Vocês estão trazendo a Bahia para cá, porque a Bahia, a lavagem mais famosa é do Bonfim, mas no Brasil são 30. Agora a diferença da nossa para lá é que nós estamos agregando valores. Ou seja, você tem um candomblé, tem um banda, mas você tem uns ciganos, você tem uns muçulmanos. Seu Antônio Mulato, 113 anos de idade, o nosso patrono, faleceu, mas participou de 3 lavagens ali. Então, quer dizer, os católicos, o espírita kardecista, os quilombolas, os povos originários, na representação dos povos indígenas, todo mundo junto e misturado por uma cultura de paz. Isso há 8 anos. Então, assim, a superação, ela se dá através disso, de você encontrar dentro desse pressuposto do museu vivo, um museu que sai para a rua, um museu onde você, hoje, nós estamos trabalhando a Rota da Ancestralidade. São Paulo tem São Paulo Negra, e aqui a Rota da Ancestralidade é um turismo afro, a qual você, para cada rua, becos e ruela de Cuiabá, você tem influência africana e indígena. Então a ideia é você colocar um totem, um QR Code, e todos aqueles, para além de um turismo oficial, onde as pessoas vão passar a levar você para ver os casarios das famílias tradicionais, você também poder conhecer um pouco, né? Por exemplo, você saber que em 1722 você tinha ali a prainha com o Largo do Rosário ali era o garimpo, terra do Mestre Inácio. O Mestre Inácio foi uma das primeiras escolas de música do Baú Sereno. E ali moravam esses africanos que trabalhavam na frente da Igreja do Rosário. Então, a Rota da Ancestralidade, Ricardo Franco, a nossa rua ali, engenheiro, branco e militar, era a Rua das Pretas. E o que me chama a atenção em 2011, quando eu chego no museu, é que essa placa do Pelourinho, da Praça da Mandioca, está lá no museu. E a Rua das Pretas é a Rua do Meio, onde as nossas anciãs passavam para lavar, cozinhar, amamentar. Cris, mas você vai tirar o Ricardo Franco? Não, eu vou colocar um totem e acrescentar essa história de empoderamento de homens e mulheres de descendência africana e indígena para as pessoas conhecerem. Então não é você fazer um novo apagamento da cultura XYB, mas é você poder acrescentar essa que foi apagada. Então isso é superação, né? Apesar que você tem assim uma situação e circunstância de muita crítica, né? Porque o museu ele é de 1847, então foi casa dos Alferes, Joaquim de Moura. Foi uma família tradicional que morou ali, do seu Rafael Velangieri, né, italiano. Só ali nesse museu foram quase que 90 anos. Então, isso é superar toda essa forma de preconceito, discriminação e poder estar aqui, né? Que até pouco tempo isso era proibido. E você tem aí a ideologia do embranquecimento. Eu cresço num país que é 56% de afrodescendente, mas eu cresço com uma linha de raciocínio da ideologia do embranquecimento. Quais eram os meus referenciais positivos? Eliana, Mariana, Angélica, Hulk. São situações e circunstâncias que você vai construindo através do movimento negro e de homens e mulheres, atores e atrizes que vão cobrando isso. Olha, eu não sirvo só para fazer papel de doméstica, de bandido, de periculoso. Também posso ser um doutor, eu posso ser um juiz, eu posso ser um desembargador. Então, a cobrança desses homens e mulheres dentro do movimento negro, isso nos dá a condição de empoderamento, né? Então, hoje você está aí na NASA, hoje você está aí pilotando o Boeing, hoje você tem, mas é muita luta, tem muito para se fazer. Mas já conquistamos muita coisa.